O ministro Alexandre de Moraes do Supremo revogou hoje pela manhã a prisão preventiva então de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Martins é investigado por suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso desde fevereiro sob a acusação de ter viajado para os Estados Unidos no final de 2022, mesmo com a defesa apresentando inúmeras provas de que ele não havia deixado o Brasil. A Procuradoria-Geral da República já havia dado parecer favorável à soltura de Martins em 2 oportunidades. O procurador Paulo Gonet argumentou que não existiam provas de que Felipe Martins tentou sair do país. Ao conceder o alvará para a liberdade provisória, Moraes impôs uma série de medidas cautelares rigorosas, como a proibição de sair de sua comarca e o recolhimento domiciliar noturno. Além disso, Martins deverá usar tornozeleira eletrônica. Felipe está também proibido de se ausentar do país, sendo obrigado a entregar os seus passaportes e também a cancelá-los. Deixa eu jogar para o Alexandre. Nós temos então essa informação de que a tornozeleira eletrônica foi instalada no Felipe Martins e que ele já deixou o presídio, é isso então, Piotr? Agora há pouco. Agora há pouco. Lembrando que o alvará de soltura foi expedido às 10 da manhã. Foi assinado às 10. Foi assinado às 10 da manhã e durante toda a tarde os advogados tentavam liberar Felipe Martins, que havia assinado esse termo, que ele poderia voltar em 5 dias úteis para instalar o equipamento, mas o diretor da penitenciária não quis liberá-lo antes da instalação do equipamento eletrônico. Pois é, agora, esse tempo parece nada diante de meio ano em que ele ficou preso, né? Quando era evidente, óbvia, a acusação infundada. Queria ir para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, não foi para os Estados Unidos, não foi, ele saiu de Brasília, foi para Curitiba, de Curitiba para Ponta Grossa, está para lá de comprovado isso, né? Então, o que houve? Agora, eu estava vendo aí as restrições a ele, né? Ele não pode se manifestar na rede social. A Constituição diz que não haverá censura prévia, né? Então, se supõe que ele faria alguma coisa na rede social e, portanto, já está censurado. E a Constituição também diz, no artigo 5º, a linha 4, que é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. Então, há direitos constitucionais que ele está banido em relação a esses direitos, né? Ele não pode conversar com os outros investigados também, ou seja, ele continua sob suspeita de ser autor de um golpe de Estado armado, com abolição violenta do Estado de Direito, toda essa história. Isso vai para os anais, né? Ou vai para um novo Kafka que vai escrever um livro sobre o Brasil, né? Pobre Kafka foi superado pelo que a gente tem visto aqui no nosso país, né? E não adianta a gente ficar falando da Venezuela, não, né? A gente está aqui. Me disse, eu registrei isso no artigo, né, um reitor, que é uma pessoa de muita erudição, que é uma questão heurística sobre o país. Eu fui procurar no dicionário. Ele quis dizer que a Venezuela, a gente pode procurar na Venezuela soluções para o Brasil, né, porque a gente faz o mesmo, né, de outro jeito, e é uma vergonha. Será que tive que viver para ver isso, né? Como diz Milor Fernandes, né? Jornalismo é oposição, é crítica, o resto é armazém de secos e molhados. Tem gente que preferiu se instalar com armazém de secos e molhados. Bom, Piotr, você também quer fazer uma observação, inclusive, em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da República. Vamos lembrar que ela se manifestou 2 vezes pela soltura. A primeira em março. Ainda em março. E lá o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, assina o entendimento dele, se manifestando pela soltura do Felipe Martins. E termina dizendo o seguinte, porque o titular da acusação, o órgão acusador, é o Ministério Público, neste caso, o Procurador-Geral da República. Um juiz não pode aumentar, normalmente, pelo entendimento do direito. Até então, um juiz não aumenta a punição que não foi pedida pelo órgão acusador. O juiz pode até entender que o órgão acusador exagera no pedido.
exagera no pedido, no tamanho da prisão, no tamanho da acusação, enfim. Mas vamos lá. O que o Procurador-Geral da República disse lá em 1º de março? Porque nesse segundo despacho, acho que da semana passada, né, ou dessa semana, em que ele volta, semana passada, que ele volta a se referir pela soltura, ou a entender pela soltura, ele se refere ao primeiro, então vale o primeiro, né? E ele diz o seguinte, é exatamente o último parágrafo. Nessas circunstâncias, reduz-se a percepção de risco para as investigações e para a aplicação da lei penal. A pretensão de relaxamento da custódia parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas. E ele diz o seguinte, sem embargo de serem tomadas providências de cautela como a proibição de deixar o país e retenção do passaporte. Foi só isso que o Dr. Paulo Gonet entendeu, que ele não estava recomendando, ele não entendia ser necessário, mas não se oporia se por acaso esse fosse o entendimento do juiz. No caso, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Independentemente da Procuradoria, o que fez o ministro hoje, Alexandre de Moraes, impôs uma série de medidas cautelares, essas que o Alexandre já mencionou. Não pode falar com uma série de pessoas que também são investigadas, obviamente a prisão do passaporte, a tornozeleira eletrônica, que está na manifestação, na decisão do ministro Alexandre, mas não no que pediu, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Daí a pergunta que a gente faz é, se o órgão acusador entende que não é necessário uma série de medidas cautelares e o juiz mesmo assim coloca, bom, o titular da acusação penal, o titular da acusação em si, ou seja, quem pode fazer isso, bom, a Constituição já não existe. Aí já é outra coisa. Eu fico imaginando como é que se dá aula de direito hoje no país. Como é que um professor de direito vai lá, olha para os seus alunos e diz o seguinte, eu acho que tem a aula A e a aula B. A aula A ele diz assim, olha, no Código Penal, na Constituição, o que diz é isso. A aula B, olha, mas o ministro Alexandre pensa desse jeito, o ministro Gilmar Mendes pensa daquele jeito. Bom, e aí a Constituição e o Código Penal, bom, são detalhes. Não deveriam ser detalhes. Nós estamos falando da Constituição, ela não é um detalhe. Ana, deixa eu também te ouvir, porque nessa série de medidas cautelares, né, que o ministro Alexandre de Moraes impôs ao Felipe Martins, o Augusto sempre fala, né, que agora ele foi imposto uma meia liberdade, né, uma prisão domiciliar com uso de tornozeleira e uma série de restrições. E eu queria só destacar aqui, na decisão do ministro Moraes, que revogou a prisão preventiva, ele disse o seguinte, aspas, a restrição, para justificar os 6 meses de prisão de Felipe Martins, a restrição da liberdade do investigado foi medida razoável, proporcional e adequada para a garantia da devida colheita probatória, na busca por delimitar todas as condutas criminosas apontadas pela Polícia Federal e a responsabilidade penal dos diversos núcleos da organização criminosa, fecho aspas. A gente inclusive exibe na tela aí a reportagem do Christian Costa. Quem quiser mais detalhes, ele disseca, vamos dizer assim, a decisão do ministro Moraes, então, que revogou a prisão preventiva de Felipe Martins. Ana. Paula, razoável e proporcional. Se essa prisão do Felipe Martins, ela foi razoável e proporcional, então o que nós faremos com os criminosos que cometem crimes hediondos? Porque não tem pena de morte no Brasil. Se isso for razoável e proporcional, aqueles que matam, estupram, roubam, aqueles corruptos, crimes grandes esquemas de corrupção, esquemas financeiros. Se isso for razoável e proporcional, Paula, então nós vamos ter que rever toda essa cadeia e essa pirâmide no judiciário brasileiro em relação às prisões no Brasil, porque isso não tem nada de razoável e proporcional. Agora, tornozeleira eletrônica, sem julgamento, sem condenação, é a meia liberdade, como vocês falaram, né, que o Augusto sempre fala. Agora, Paula, nós sempre perguntamos, né, onde está a OAB, onde está o Senado, e acaba que essas perguntas que nós fazemos aqui todo dia, para situações diferentes no Brasil, essa é a grande tristeza. Onde está a OAB, onde está o Senado, onde estão os juristas, né?
essas perguntas elas acabaram se tornando perguntas retóricas. Mas hoje eu vou colocar mais uma pergunta nesse nosso rol aí de perguntas. Onde está o ministro dos Direitos Humanos, o senhor Silvio Almeida? Porque, principalmente em relação a prisioneiros, a prisões, as minorias, ou a fatos que ele acha que não estão dentro aí do respeito aos direitos humanos, aos direitos civis, ele sempre fala alguma coisa. Só que parece que ele é ministro dos direitos humanos desde que aquele humano pertença ao mesmo espectro político e ideológico dele. Ou seja, o ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, é uma farsa. É uma farsa. Porque ele não protege os direitos humanos das pessoas. Ele protege os direitos apenas daquelas pessoas que cantam o mesmo canto que ele. O canto da esquerda, que se ajoelham para o PT e os seus satélites. Eu repito, Paula, se o ministro dos Direitos Humanos não se pronunciou até agora sobre esse caso, um homem inocente que virou a nossa Constituição de cabeça para baixo e provou a sua inocência. Se ele não se manifesta diante disso, um homem preso 6 meses, depois de provar a sua inocência mais de uma vez e com provas diferentes, eu repito, eu só retiro o que eu disse, que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é uma farsa, se ele começar a se pronunciar em relação a tudo que acontece injustamente, ilegalmente, com aquelas pessoas do espectro político e ideológico oposto ao dele.